desde então, o ser humano, que a gente fala, é que ele ficou preso na órbita baixa da Terra, tá? Então a gente nunca mais saiu dos 300, 400 quilômetros de altura. E essa missão agora, a Artemis 2, depois de muitos e muitos anos, né, muitas décadas, está tirando o ser humano dessa prisão da órbita baixa e levando o ser humano para o espaço profundo. Vai ser a missão, para você ter uma ideia, que vai levar o ser humano para o ponto mais longe que ele já foi da Terra até hoje na história da humanidade. Ah, é? Essa missão vai passar aproximadamente uns 7.000 quilômetros de distância da superfície da Lua. Nós nunca fomos tão longe assim. Então, só isso já torna essa missão aí, Artemis 2, muito especial. E, Jaime, a gente vai pro lado oculto, o lado escuro da Lua, não sei como é o termo certo de falar. A gente vai passar por esse lado e nunca passou o ser humano, é isso? Do lado oculto, né? A gente já passou assim. Já teve outras vezes que a gente já Então foi por que, lá, então por tanto que que é, humano e não humano. e por que que é tão longe? Por que que a gente vai agora mais longe? Qual é a diferença? Por que essa Porque distância a a mais? distância, a distância nominal em relação à superfície da Terra é a mais longa que a gente já saiu da Terra. Então vai Ah, passar de 430 mil quilômetros de distância em relação à Terra, entendeu? Porque uma coisa é você chegar, aqui olhando na minha câmera, uma coisa é você chegar na Lua e ficar girando aqui em torno dela. Só que a gente vai girar, tipo, mais longe, entende, da Lua, em entendi. relação à Terra. Então vai ser Ah, tá. a maior distância que a gente já percorreu no espaço da humanidade. Legal falar, Vilela, que dessa vez nós não vamos orbitar a Lua, não, tá? Não vai chegar a Não? É, orbitar a Lua. Não, é só não. uma vez. Nós estamos mandando a sonda, né? Estamos mandando a cápsula com 4 astronautas. Aí ela vai chegar, vai fazer um sobrevoo, que a gente chama. Em inglês a palavrinha é flyby. Tá. Vai passar e depois vai descer, como se fosse descer na banguela, entendeu? Vai fazer uma trajetória de retorno livre Sinal de. Descendo a direto para a banguela. Terra, tá? Então ela não vai ficar na órbita da Lua, não vai fazer nada disso. A gente mandou, ela vai lá longeão, por isso que ela vai passar lá os 7.000 quilômetros de distância da Lua e depois vai voltar com tudo para a Terra, tá? Vai ser essa Sim. que vai ser vamos dizer assim, a trajetória da cápsula Orion aí da missão Artemis 2. Entendi. E qual que. Agora vamos falar da parte técnica, né? Quem tá fazendo é a NASA é com alguém, quem tá botando Vamos lá. dinheiro, quem são os caras e as mulheres, tem. Aí, vamos, Tem a de gente, tudo. vamos Tem colocar a de tudo um tripulação, pouco né? ali. Vamos lá, então vamos apresentar esse projeto aí. Então vamos explicar, né? Esse projeto aí, para quem nunca viu, chama-se Projeto Artemis, tá? Ele foi criado no governo Trump 1, tá? Quando Trump Dezembro de assumiu a 2017. presidência. É. Quando o Trump assumiu a presidência, ele assinou um negócio chamado Diretiva Espacial número 1, onde ele criou o programa Artemis com o objetivo de retornar para a Lua. Só que dessa vez o retorno para a Lua não é só para ir lá encostar, eles falam, né? Não é só colocar as botas na Lua e voltar. Esse que é o termo que eles usam. É ficar na Lua de forma contínua. Então é o ser humano explorando a Lua agora de forma contínua e explorando é um programa que tem assim um intuito comercial muito grande, desde que a gente descobriu que a Lua tem muita coisa interessante para ser explorada. Então não é só os Estados Unidos, a China está nessa corrida aí agora, nessa corrida espacial 2.0, que tem um pessoal que chama. Então, do lado dos Estados Unidos é o programa Artemis. Lá na China tem o projeto deles também de chegar com o ser humano na Lua. E aí é manter o ser humano de forma contínua. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ser humano vai morar na Lua? Muito provavelmente não, tá? Porque é muito complicado, tem radiação, tem um monte de coisa. Mas nós vamos estar em turnos, né? Indo para a Lua constantemente, explorando a Lua, explorando água, que tem bastante, explorando minerais importantes como tório, cobalto, vários outros, que a Lua tem um monte também. Então é isso que esse programa aí, ele chama de Programa Artemis. Ele já lançou uma missão, a Artemis 1 foi lançada em 2022, levou essa cápsula aí, a cápsula Orion, sem tripulação. Aí a Artemis 2 agora, em 2026, levando 4 tripulantes. O ano que vem, nós vamos ter uma missão chamada Artemis 3, que vai fazer uma manobra de acoplar com uma outra nave no espaço, que é a nave do Jeff Bezos, que é a Blue Moon, ou a nave do Elon Musk, que é o Starship. E depois nós vamos ter a Artemis 4,
que aí sim vai pousar na Lua em 2028, e depois talvez, né, a Artemis 5 e tal, mas aí já é algo mais distante, né? Então, basicamente, esse é o plano aí, esse programa, né? Que tem esse nome, para quem não sabe, né? Porque a Artemis era a irmã gêmea de Apolo, né? Então teve o programa Apolo lá na década de 60, 70, e agora o programa da irmã gêmea dele, que é o programa O que Artemis. ela fez? Vocês sabem de mitologia? O que a Artemis fez de traquinagem aí? E não sei o que ela fez de traquinagem, não. Também não Ela sei era não. irmã gêmea. Então vocês Hã? não são da mitologia, então? Vocês não. Não, não são. Vou pedir Mas fala aí, o que ela pro fez? Santa. Não sei, vou pedir. Eu também não sei. O Santa dá uma pesquisada pra gente pra saber quem é Artemis. A gente pode dizer que essa nova Guerra Fria aí entre Estados Unidos e China, que é o motivador, porque tava tudo meio morto e tal, e agora, antigamente era pra vencer a Rússia, e agora porque ó, a China falou que vai colocar homem na Lua, então os Estados Unidos resolveu se mexer? Ou tem essa Mais ou parte menos, né? financeira? Não é só por É a isso, parte então. financeira. É Tá. a parte financeira agora. Não, agora a Lua, né? Em 94 nós descobrimos que tinha água na Lua. Depois, em 98 a gente comprovou que tinha água na Lua. Depois, em 2008 a gente descobriu que tinha gelo de água na Lua, o que é muito importante. Por quê? Qual a Depois nós diferença entre, descobrimos. entre água e gelo? O gelo é mais importante? Depende da situação. A água, ela está espalhada pela Lua inteira. Só que no polo sul da Lua tem crateras ali, isso é muito interessante, cara. Tem algumas crateras no polo sul da Lua, porque a Lua, né? Vamos explicar para a galera. A Terra tem uma inclinação, né? Certo. 23 graus e meio, o eixo de rotação da Terra. A Lua praticamente não tem rotação. Então tem crateras que ficam no polo sul da Lua aqui, que elas nunca viram o Sol na existência delas de quase Cara, 4 bilhões de anos. E isso tem ali, no fundo dessas crateras, gelo de água. Isso aí foi comprovado, isso é muito legal. E depois comprovaram, né, ou antes até, comprovaram que tinha água espalhada pela Lua inteira. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: uma coisa é você pegar uma rocha vítrea, que a gente chama, um vidrinho, sei. e ter que tirar daquele vidrinho ali a água dali de dentro. Isso nós vamos fazer, nós vamos minerar vidro na Lua para tirar a água de dentro. Outra coisa é você entrar numa cratera e pegar um pedaço de gelo na mão mesmo, que aí é água, água mesmo, gelo, né? Sei. Gelo de água. Então, assim, Leva o uísque, por um lado, né? É leva só o levar o uísque uísque, e já acabou, meteu uma acabou, pedrinha de gelo lá. acabou. É exatamente isso. A imagem, assim, que tá todo. Os caras especialistas que falam, né? Principalmente a galera da minha área, da geologia, fala que a imagem mais espetacular que a gente espera ver nos próximos anos é um astronauta pegando uma pedra de gelo na Lua, Cara, porque ali tem gelo de água mesmo. A outra água, ela está espalhada nessas rochas. Então, existe uma diferença, existe vamos dizer, uma facilidade e uma dificuldade em cada um dos pontos, né? Porque pousar no Polo Sul é muito complicado, não é por, fácil, por tá? quê? Qual a dificuldade? Cara, as trajetórias têm que ser feitas. O Polo Sul é uma região pouco conhecida da Lua. Você tem crateras ali que você não tem ela mapeado direito. Ah, A energia solar ali, ela é um negócio complicado, tá? O ambiente pro astronauta é um ambiente muito escuro e tal. Então, assim, tem vários problemas que nós nunca passamos na existência aí e na exploração lunar. Porém, é mais fácil de você explorar aquela água. Já no resto da Lua é mais fácil de pousar, mas é mais difícil de minerar a água. Então tem os dois contrapontos aí, vamos dizer. não tem Nada aquele. impede também da gente pousar lá e aí pega um jipinho e vai lá pro Polo Sul, pro Polo Não, Norte da Lua. isso que eu ia Também. falar, dá pra fazer É, isso, dá pra se movimentar lá. Tem um filme, né? Sim, lá sim. também. Aquele filme com o Brad Pitt, não é outro que eles andam bastante, tem até perseguição. Esse aí é aquele Moonfall, Sérgio. É, Moonfall, Acho que é o Moonfall. Moonfall que ele Aquilo é perto de ciência ou é viagem? Não dá pra ter aquilo. Não foi viagem total. É. Ah, não, Viagem Moonfall total. é. Mas e o do Brad Pitt? Não tem. O Brad Pitt é o Ad perdido Astra, né? É, a de É, o Astra. Ad Astra. Tem É o alguma Ad coisa na Astra. Lua, não O Ad tem? Astra já é mais É, quase um hard sci-fi. O Ad Astra é, E, é e, isso aí. e exatamente. nesse gelo, galera, dá pra ter alguma coisa, algum tipo de vida ancestral que ficou congelado lá ou esquece? Pode ter, pode ter, pode ter. Ainda mais nessa região, astrobiologicamente falando, e nessa região ali, como não recebeu luz do sol,
você pode ter ali alguma coisa congelada, que na hora que pode até ter vírus, sabia? É? Você descongelar, a chance é baixa, mas não é impossível de você descobrir alguma coisa de vida, algo nesse sentido ali, ou pelo menos a estrutura do DNA formada. Pode ser que você encontre sim, pode ser. Aquela imagem de 2001 do monolito na Lua era no lado oculto ou não? Ou era no. Você lembra Eu acho que é disso? no lado oculto, sim. É, né? Acho que é no lado É. oculto. É, Imagina achar acho que é. um negócio lá. Já Achar que pensou? é. Agora que tá. Mas o importante, né, que a Oi. pessoa vai pensar, caramba, mas água tem muito aqui na Terra, por que elas vão trazer É, água na Lua? é isso que é estranho, né? Tem água pra caramba aqui, porque a gente vai lá Por quê? longe. Porque é o seguinte, cara, o lance da água, H2O, se você quebrar a molécula de água, você tem de um lado hidrogênio e do outro lado oxigênio, e isso é combustível de foguete. Então a Exato. ideia, na verdade, qual é? É você montar uma plantinha lá de produção na Lua, produzir combustível de foguete, fazer um foguete na Lua e lançar ele da Lua. Por que isso? Ah. Porque vai ser muito mais fácil do que lançar ele aqui da Terra. Esse foguete que a gente viu agora, né, ser lançado, ele tem 98 metros de altura. E praticamente ele inteiro é só combustível para poder sair da força gravitacional da Terra, que é muito grande, e poder chegar na Lua. Se você lançar algo da Lua, você precisa de muito pouco combustível. Então é muito mais barato você lançar algo da Lua, e aí você pode lançar tanto satélites para colocar na órbita da Terra, como coisas para ir para mais longe no sistema solar. E aí, se você produzir isso na Lua, é melhor ainda, tá? Então, a ideia deles é fazer isso, é pegar essa água, esse gelo de água e a água, quebrar ela e fazer não só combustível de foguete, obviamente, mas com oxigênio também, você fazer oxigênio para os astronautas poderem respirar ali na Lua, dentro dos habitats e tudo. Então, esse que é o objetivo mesmo, é esse, tá? Parece Nem um, é curar a vida, não. Mas pode ser que tenha. Mas o objetivo mesmo é fazer o combustível do foguete. parece um pouco contraintuitivo, mas a água é comum no universo. Você tem 5 elementos químicos principais mais comuns no universo inteiro. Que é hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Todos os materiais, digamos, principais, que a gente chama de voláteis, são sempre combinações desses 5 elementos. Então, a água é hidrogênio e oxigênio. Aí você tem gás metano, etano, CH4, por exemplo. Você tem amônia, NH3. São sempre combinações desses 5 elementos. Então, são as coisas, são as substâncias comuns que a gente vai encontrar em cometas, asteroides, planetas, seja eles rochosos, ou então os gasosos, os gigantes de gelo e outros sistemas planetários, nos exoplanetas e tudo mais, sempre são combinações desses elementos, digamos, a coisa mais abundante, certo? O hidrogênio e o hélio são os dois elementos químicos mais abundantes, beleza? Só que esses 5 elementos químicos mais abundantes são sempre a combinação deles que faz as substâncias mais abundantes. E a água é uma delas, pelo universo inteiro. É isso Então aí. não é tão surpresa, digamos assim, encontrar água na Lua. Eu acho que o que É, é vai Pode falar, lá. sério. É Não, que o não, eu que é. queria falar que nem é tão surpresa assim, que desde a década de 60, na verdade, as primeiras missões da União Soviética, as Luna, que foram as primeiras Isso missões você a fala. mandar amostra para a Terra, os soviéticos já desconfiavam que tinha água na Lua. Um deles, um pesquisador soviético, chegou a detectar alguma coisa. Só que como ele não tinha lá muita certeza, ele pensou que era algum erro, alguma contaminação da amostra que ele estava estudando. E largou isso para lá. Então, por conta disso que o Filipão falou aí, de água ser muito abundante e tal, a gente sempre imaginou que a Lua tivesse água. Mas precisou muitas e muitas décadas para a gente confirmar a presença de água. Mas os soviéticos, lá na década de 60, eles já tinham essa ideia de encontrar água na Lua, mas o cara lá, na hora que ele viu, muito provavelmente ele deve ter detectado água, mas aí ele pensou que era um erro, uma contaminação da amostra e largou aquilo lá para lá, entendeu? Sim. E a China, o que tá de olho em quê na Lua, principalmente? Também, porque além da água, né? Então a água é uma coisa muito importante por causa disso. A Lua, ela tem muitos minerais importantes, não só a Lua, tá? Asteroides também tem, mas a Lua, no caso, que é o mais próximo da gente, ela tem muitos minerais importantes. Tem muita terra rara, que a gente já falou aqui, né? Terra rara hoje, que são aqueles elementos lá que são cruciais para a nossa vida moderna, né? Chips,
condutores, supercondutores, etc. É tudo feito com terra rara. A Lua tem muito.